Boa tarde, queridos irmãos. Estamos de volta com mais um. E hoje tem estudo por tema Yazde, irmã de Babilônia, nas profecias. Você vê falar muito aí em Babilônia, sobre a igreja católica ser Babilônia, né? Em um debate ali com o irmão adventista sobre essa questão de Babilônia, eu vim estudar mais um pouco sobre o assunto e pesquisei ali no livro O Grande Conflito e tive ali vamos dizer assim, um espanto, né, de alguns temas ali relacionados à Babilônia. O que se sabe hoje, o que se vê falar muito hoje é que Babilônia, a Igreja Católica, né? E todos aqueles assuntos. Mas tem algo mais além disso. Então eu preparei esse estudo, já está rolando aí na internet, muito polêmico, né? Alguns irmãos adventistas já têm questionado, não contra os fatos que aqui é apresentado, mas com outras questões. E vamos ver aqui sobre esse tema aqui de a IASE, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, ser irmã de Babilônia. Vamos ver isso nas profecias. Então vamos aqui para o nosso primeiro texto. O termo Babilônia se aplica às igrejas apostatadas e falsas. Esse texto aqui ele está lá no Grande Conflito, página 170. De acordo com a versão, assim, a edição varia muito, né, a página. O termo Babilônia se aplica às igrejas apostatadas e falsas. O termo Babilônia deriva de Babel e significa confusão. É empregado nas escrituras para designar a várias formas de religião falsa ou apostata. Está lá no Grande Conflito, na página 170, né, que está falando do Grande Conflito condensado. Mas de acordo com a edição, ele varia muito a página. O que é que a escritora aqui, Ellen White, está dizendo? Que o termo Babilônia significa confusão. E esse termo, Babilônia, ele é empregado a várias formas de religião falsa ou apostatada. Né? Então, qualquer igreja que seja falsa e apostatada, ela se aplica esse termo, Babilônia. Né? Então, a igreja que é falsa e apostatada, podemos aplicar o termo Babilônia sobre ela. Né? Então, vemos aqui o que significa o termo Babilônia. A mensagem da queda de Babilônia só pode ser dada à igreja que foi pura e hoje está apostatada. Né? Aqui já não é mais o termo Babilônia que aqui se aplica, mas a mensagem da queda dessa Babilônia. Então, a mensagem da queda de Babilônia ela só pode ser dada a uma igreja que uma vez foi pura e depois se apostatou. Vamos ler aqui o texto. A mensagem que anuncia a queda de Babilônia deve ser aplicada aos grupos religiosos que uma vez foram puros e se tornaram corruptos, uma vez que esta mensagem se segue à advertência do juízo e deve ser proclamada nos últimos dias. Então, Ellen White está dizendo aqui, no Grande Conflito, página 171, que a mensagem da queda de Babilônia ela vai ser dada nos últimos dias. E essa mensagem ela tem que ser dada a uma igreja que uma vez foi pura e se tornou apostatada. Então temos várias igrejas hoje, várias denominações, né? E uma delas é que deve ser dada essa mensagem. Essa mensagem aqui vai ser dada, a queda de Babilônia vai ser dada a ela. Por quê? Porque um dia ela foi pura e depois ela se apostatou. Vamos ver mais na frente aqui. Então, já entendemos aqui que a mensagem, não vamos confundir o termo a quem ela se aplica, Babilônia, porque Babilônia se aplica a qualquer movimento, qualquer igreja que é apostatada ou falsa. Mas a mensagem da queda de Babilônia só deve ser aplicada a uma igreja que outrora foi pura e hoje está apostatada. A mensagem da queda de Babilônia não pode ser dada hoje à igreja romana. Né? Então, essa mensagem da queda de Babilônia, ela não pode ser dada hoje à igreja romana. Vejamos aqui o texto. A mensagem anunciando a queda de Babilônia deve se aplicar-se a algum corpo religioso que outrora foi puro e se tornou corrupto. Não pode ser a igreja romana a que se refere, pois essa igreja tem estado numa condição caída por muitos séculos. Então, o que o texto está dizendo, irmão? Que a mensagem da queda de Babilônia hoje, para os nossos dias, não pode ser dada à igreja romana.
A igreja romana é a mãe de todas as meretrizes, né? É a Babilônia, a mãe, a grande. Ela é a mãe de todas as outras Babilônias. Mas a mensagem da queda de Babilônia hoje não pode ser dada a essa igreja porque ela vem no estado de caída há muito tempo, né? Na verdade, ela já nasceu caída, porque ela nasceu ali no quinto século, entre o quarto e o quinto século, já apostatada, com as suas heresias, com a adoração de imagem, né? A santificação do domingo e outras heresias a mais. Então, essa igreja ela já nasceu caída. Então, a mensagem da queda de Babilônia não pode ser dada a ela, é o que está dizendo aqui a escritora Ellen White. Então, seguimos em frente e vamos ver, nos últimos dias de hoje, a quem deve ser aplicada a mensagem da queda de Babilônia. Essa mensagem da queda de Babilônia, já que não pode ser aplicada à igreja romana, vamos ver mais na frente a quem ela vai ser aplicada. Doutrinas falsas faz de uma igreja pura Babilônia. Vamos entender aqui. O que faz uma igreja Babilônia? Uma igreja que foi pura se tornar Babilônia. Vamos ver o texto. Se nos envolvermos no testemunho da palavra de Deus e aceitarmos falsas doutrinas, porque nossos pais as ensinaram, caímos sob a condenação pronunciada sobre Babilônia. Estamos bebendo do vinho de suas abominações. Espírito e Profecia, volume 4, página 357. Então, o que é que o texto aqui está dizendo? Que se nós aceitarmos falsas doutrinas, se a igreja aceitar falsas doutrinas, ela cai sobre a condenação pronunciada sobre Babilônia. Qual é a condenação pronunciada? Caiu a grande Babilônia. Ou seja, a mensagem da queda de Babilônia. Então, essa mensagem no qual nós referimos anteriormente, da queda de Babilônia, ela vai ser dada a uma igreja que foi pura e ela se apostatou devido ter aceitado falsas doutrinas. Né? Devido ter aceitado falsas doutrinas, essa igreja se tornou Babilônia. E a mensagem da queda de Babilônia vai ser pronunciada sobre esta igreja. E vamos ver mais na frente qual é essa igreja. Lembrando que Ellen White disse que não pode ser a igreja romana, porque ela vem em estado caída há muito tempo. Né? Vamos ver aqui, continuidade. A igreja adventista sétimo dia, a IAD, foi profetizada que se tornaria irmã de Babilônia. Então, irmão, isso não é uma coisa que vem de hoje. Nada acontece por acaso sem sido avisado. Né? Então, a escritora Ellen White já vinha avisado sobre essa questão, né? Já vinha avisado sobre isso. E vamos ver aqui o texto. Corremos o perigo de chegar a ser uma irmã de Babilônia caída e permitir que nossas igrejas se corrompam e se achem de todo o espírito imundo e alberguem toda a ave imunda e aborrecível. Manuscrito Relês, volume 21, página 380. Também está na carta 51, 6 de setembro de 1886. Então, Ellen White aqui estava dizendo que a igreja já corria perigo, ela estava correndo esse perigo de se tornar uma irmã de Babilônia. Não pode se tornar uma filha, porque a igreja, a IASE, ela não saiu da igreja mãe. Também não pode se tornar mãe, porque já tem a mãe, que é a igreja romana. Então, qual é o parentesco mais próximo da igreja? Da igreja romana? É irmã de Babilônia. Então, Ellen White aqui já avisava sobre esse perigo que a igreja tinha de se tornar irmã de Babilônia. Mas será, irmão, que esse perigo a igreja correu, esse perigo? Será o que aconteceu? Vamos ver mais na frente. Mudanças na IASE, na Igreja Adventista Sétimo Dia, faria dela irmã de Babilônia. Olha só. As mudanças, no caso aqui as mudanças doutrinárias, né? Algumas mudanças doutrinárias, mudança de comportamento e muito mais que aconteceria na igreja, tornaria ela irmã de Babilônia. O texto diz o seguinte: digo-vos agora que quando eu repousar, grandes mudanças terão lugar. Eu não sei quando serei levada. Desejo avisar todos contra os ardis do diabo. E quero que o povo saiba que eu os avisei plenamente antes de minha morte. Manuscrito Relês, volume 1, 24 de fevereiro de 1915. Isso aqui, irmãos, foi, se eu não me engano, foi 5 ou foi 6 meses antes da sua morte. Ellen White já previa que mudanças aconteceriam no meio da igreja adventista, do sétimo dia. Essas mudanças já iriam acontecer. Mas que mudanças são essas? Vamos ver mais na frente, no decorrer do estudo, que mudanças ocorreram
previsto por Ellen White. O principal dogma da Igreja Romana fez da IASE irmã de Babilônia. Olha só, irmão. Uma das primeiras mudanças que houve foi nas doutrinas adventistas, né? Porque quando a igreja ela se apostata, o primeiro sinal de apostasia é mudança nas doutrinas. Quando a igreja muda de doutrina, é o primeiro sinal de apostasia. Olha o que diz aqui o R.F. Coulter, né, que é um pioneiro da igreja adventista do sétimo dia, diz o seguinte: sustentar a doutrina da Trindade não é mais que uma evidência da intoxicação pelo vinho que todas as nações beberam. O fato dessa ser uma das principais doutrinas, se não a principal, pela qual o bispo de Roma foi exaltado ao papado, não recomenda muito a seu favor. Então, o que ele está dizendo aqui? Está dizendo que sustentar a doutrina da Trindade é uma evidência da intoxicação do vinho de Babilônia, né? E essa doutrina, ou esse dogma, né, ele é um dos principais da Igreja Romana. Agora vem a pergunta: por que a Igreja de Deus teria uma doutrina igual ao principal dogma da Igreja Romana? Isso depois, né, como nós sabemos ali, em 1980, quando foi oficializada a doutrina da Trindade na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Porque antes de 1980, você não vê nas crenças adventistas nenhuma referência à doutrina da Trindade. Então nós temos aqui, ó, Nisto Cremos, desde 1872 a 1915. Olha o que diz lá, sobre Deus, né? A doutrina sobre Deus. Existe um Deus pessoal, um ser espiritual. Então, o que está dizendo aqui? Que existe um Deus, um pessoal, quer dizer, uma pessoa, um ser espiritual, um ser. Agora veja, irmãos, o que diz o Nisto Cremos desde 1980 até 2016. A Trindade. Olha só. Há um só Deus. E aí tudo bem, um só Deus. Mas olha só. Pai, Filho e Espírito Santo. Uma unidade de 3 pessoas coeternas, né? O que é um ser? Um ser é uma pessoa, né? Então, até 1915 se cria como Deus sendo um ser, uma pessoa. Já depois de 1980, aquele Deus, aquele um ser, passou a não ser mais um ser, mas 3 seres, ou seja, 3 pessoas coeternas, né? Então, o Deus que era único passou a ser um Deus triuno, um Deus composto, um Deus que não é uma pessoa só, mas 3 pessoas coeternas. E tem aqui, ó, um Deus, um ser, passou a existir como Deus em 3 pessoas ou 3 seres. Irmãos, tem algo mais perigoso nisso do que você deixar de crer que Deus, ele é um, ele é único, ele é apenas um ser. Deus não é 2 seres, Deus não é 3 seres, Deus é um ser, é uma pessoa. Deus é uma pessoa. Então esse Deus, que é uma única pessoa, não é mais um Deus única pessoa. Agora é um Deus em 3 pessoas coeternas. Viu, irmãos? O perigo dessa doutrina, como ela é embebeda, por que ela é tida como vinho? Porque todo trinitariano, toda pessoa que crê na Trindade, ele diz que crê em um só Deus. Mas quando você pergunta se esse Deus ele é uma pessoa, ele vai dizer que não. Por quê? Porque o Deus da Trindade, ele é composto. Ele é 3 pessoas, ele é 3 seres. É um ser unido em 3 pessoas. Ele não é um ser só, como é o Deus criado pelos pioneiros, pela Igreja Adventista até 1915. Então, esse é um vinho mortal. Esse foi o vinho, essa foi o dogma que fez o Papa se elevar ao cargo que tem hoje, né, no papado, como diz o pioneiro R.F. Coulter. Vamos ver mais mudanças, irmãos. Nós vamos ver aqui mais mudanças do qual Ellen White falou. E essa daqui foi uma das principais mudanças que houve nas crenças adventistas. Foi deixar de crer num Deus que é um ser e passar a crer em um Deus que é composto de 3 pessoas, ou seja, 3 seres. Sinal da apostasia na IASE. Mudança na logo da igreja. Veja só, irmãos. A logo da IASE
de 1915. Essa logo aqui de 1915, ela permaneceu até 1995. De 1990, até 1994. De 1995 para cá, entrou essa segunda logo aqui, que é a logo da Yasd de 2016. Então, se vê aqui, ó, a logo de hoje, a logomarca da Igreja Adventista de hoje, não tem nada a ver com o essencial doutrinário da igreja. Por que eu digo isso? Porque a Igreja Adventista ela começou com as 3 mensagens angélicas. E ela preservava não só anunciar a volta de Jesus, como a obediência aos mandamentos de Deus. É por isso que a logo antiga, você vê aqui 3 anjos, né? Você vê 3 anjos e também vê a tábua dos mandamentos. Os 3 anjos anunciando o juízo, né? A volta de Jesus. E aqui vemos a tábua dos 10 mandamentos. Já a novo logo, ela tem esses 2 fogos, né? Esse fogo aqui, você pode ver que ele tem, quase todas as denominações tem ele. Quando não é um fogo, é 3 ou é 2, né? Então, aqui foi uma cópia, já copiando as outras denominações. A Assembleia de Deus, outras denominações, né? Você pode ver aí, pesquisar sobre o símbolo, a logomarca de outras denominações, você vai ver ela com esse foguinho. Você vê também uma cruz no meio, né? Essa cruz, você pode prestar atenção, ver bem, que ela tem a ponta, ela dá uma impressão como se ela estivesse de cabeça para baixo, porque a ponta de cima é maior do que a de baixo, né? E tem também uma Bíblia aberta, aqui representando a Trindade. O fogo representa o Espírito Santo, né? A cruz, Jesus, e a Bíblia, Palavra de Deus. Então aqui está como Pai, Filho e Espírito Santo, né? As 3 pessoas da Trindade. Já a antiga logo, você não vê isso. Vê aqui os 3 anjos, que representam as 3 mensagens angelicais. O globo, que representa essas mensagens sendo dadas ao mundo, né? E os 10 mandamentos, representando a lei de Deus. Então, eles mudaram a partir... Olha, preste atenção que essa mudança da logomarca ocorreu depois de 1980. Depois que a doutrina da Trindade passou a ser a doutrina oficial da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Depois que eles assinaram e colocaram essa doutrina nas crenças adventistas, eles começaram a mudar algumas coisas. Uma delas foi a logomarca. Temos aqui sinal da apostasia na IAG. Pastores vestidos de padres. Irmãos, isso aqui não é padre, não. Isso aqui é pastores adventistas. Você pode ver aqui, ó, pastor adventista ou padre jesuíta adventista. Esse aqui é o Dilson Bezerra, né? Muito conhecido aí no Brasil, né? Por suas pregações. Ele vestido aqui numa bata, né? Bata sacerdotal com aparência de uma bata de padre, né? E vemos o outro aqui batizando também, com um lencinho na mão. Semelhantemente, toda a cerimônia batismal igual a que os padres fazem, né? Ali uma grande cruz ali na sua bata. Então, não é coincidência não, é profecia. Não confunda coincidência com profecia. Vemos ali a cruz ao fundo, né? Uma grande cruz ao fundo. Se você tirar essas evidências aqui de que essas fotos são de pastores adventistas, você perguntar para um católico o que ele está vendo nessa imagem, o que ele vai dizer? Não, eu estou vendo um padre pregando numa igreja católica, é claro, né? Ele vai dizer, e um padre batizando. Padre batizando. Então eles vão dizer isso. E você pode fazer o teste, pode tirar esses nomes aqui, pastor adventista, tirar esses outros nomes ali, que dê referência, que seja da igreja adventista, e pergunte para um católico. Eu fiz o teste, né? E ele disse que era um padre e não era um pastor. Pois é, então vemos aí um sinal da apostasia. Coral adventista vestido de freires. Então, se tem padre, tem que ter freira, né? Então vemos aqui, ó, do lado esquerdo, temos aqui as freiras, que são realmente freiras mesmo, essas de azul, são freiras católicas. E do lado direito, temos aqui o coral adventista, né? Semelhantemente, muita coincidência, elas vestidas como se tivessem vestido de freiras. Só faltou aquele véuzinho de cima, né? Para completar. Então, irmãos, é coincidência até demais. Vamos seguir em frente aqui. Então, já vemos
os adventistas, pastor adventista como padre, já vemos as freiras, né? As irmãs vestidas de freira. Então, temos aqui a Santa Ceia no estilo católico, né? Santa Ceia com velas. O interessante é que muitos adventistas dizem, não, é porque estava sem energia. Manos, que é isso? Não vou nem comentar, né? Deixa aí para os que estão vendo o vídeo aí fazer seus comentários. Uma mesa ali numa forma de cruz, né? Toda a cerimônia ali. Então é a cerimônia igualzinho, semelhante. Quem já foi na Santa Ceia Católica, não precisa nem muitos comentários, né? Esse aqui também, irmãos, é um dos muitos espantosos, né? Templos igual aos templos católicos. É, meu irmão, o negócio tá feio, viu? Vestindo de padre, vestindo de freira, agora templos igual aos templos católicos. Eu fiz um teste também, tirei aquela logomarca da Igreja Adventista e tirei algumas referências da Igreja Adventista aqui e perguntei para uma pessoa católica que igreja era essa, de que igreja era essa, qual era a denominação que era essa igreja. Todos responderam, Igreja Católica. Por quê, irmão? Será porque que eles responderam que era a Igreja Católica? Certa semelhança demais com a igreja deles, né? Então, vemos aqui que a Igreja Adventista Sétimo Dia não tem mais aparência de Igreja Adventista Sétimo Dia, mas aparência de Igreja Romana, Igreja Católica. Né? Tu vê aí cruz na ponta do templo, né? Ali mais parecido. Então, vemos aí igualzinho, semelhantemente. Coincidência? Não, profecia se cumprindo. Aqui é dentro dos templos, né? Interessante aqui essa imagem, né? Com essa cruz, tem algo ao redor dessa cruz. Aqui dali tem um círculo e aquela outra tem umas pontas, né? Essa aí nada mais é do que aquela cruz representando o Deus Sol, né? Aquela cruz católica que o o padre ali, quando ele está naquela cerimônia, ele leva aquele cajado ali, aquela cruz grande com tipo de ouro, aquela cruz com aqueles raios solares, né? Representando ali o Deus Sol, né? Pois é, irmãos. Então vemos aí, ó, dentro da Igreja Adventista, né? Lá na Flórida. Essa outra ali não tem referência, mas também tirei do mesmo site, do mesmo página da internet, foi da Flórida também. As cruzes com estilo de sol, né? Ali com o símbolo do sol, representando o Deus Sol. Imagem de esculturas. Quem imaginava, né, irmãos? Imagem de escultura. Essa última aqui foi no Centro Universitário Adventista de São Paulo, né? O NASP. Fez ali umas imagens de escultura representando Jesus. Temos aqui na Capela do Hospital de Loma Linda, aquela imagem de Maria ali para os pacientes, ali mais os visitantes, né? Fazer suas orações ali, né? Essas imagens, velas. E temos também essa imagem ali que você pode ver no DVD História da Igreja. Também tem uma revista Adventista de 2000 que saiu essas imagens. E temos ali aquela mulher, né, com asas carregando um menino. Agora eu pergunto aos irmãos. Você vê na Igreja Católica, você vê a imagem de São Pedro. São Pedro existiu? Existiu. Você vê a imagem de Santo Antônio. Santo Antônio existiu? Existiu. Você vê a imagem de São Paulo, de Maria, pessoas que existiram. Agora eu pergunto, irmão, aonde é que já se viu uma anja? Por que eu digo anja? Porque se for você vê que ela está com asas. Uma pessoa com asas, ou seja, referência a um anjo. Só que esse anjo, ele é uma mulher. Então não é um anjo, é uma anja. E anja, meu irmão, na Bíblia, não sei, né? Eu nunca vi. Mas então aonde se vê uma mulher segurando uma criança? Eu não coloquei a imagem aqui. Vocês podem pesquisar aí, vocês vão ver que uma imagem que anda circulando na internet, que até eu fiz a comparação. Uma imagem pagã, que é de Samir segurando Tamuz. Né? Samir segurando Tamuz. É uma mulher segurando um menino. Então depois nós vemos Maria segurando uma criança. E agora, isso no meio católico. Agora no meio adventista nós vemos uma mulher em forma de anjo segurando uma criança. Será que seria só coincidência? Se os irmãos adventistas aí da instituição puderem me explicar
Que ser é esse? Porque para mim, esse ser, se eu procurar ele na Bíblia, eu não vou encontrar. Mas se eu procurar na mitologia grega, você vai encontrar quem? Afrodite, a deusa do amor, né? A deusa do amor. E se você for procurar mais a fundo, você vai encontrar na história antiga Samira segurando Tammuz, né? Apesar dela não ter asas, mas é uma representação muito semelhante. Então, irmãos, a igreja hoje está criando imagens de escultura até de coisas bizarras, que nem se tem nas escrituras, muito menos só na imaginação mesmo, só na imaginação humana, né? Então, isso aqui é mais um sinal da apostasia. E outra coisa, irmãos, essas esculturas, essas imagens, elas não foram feitas baratinho, né? Custou muito caro. E eu pergunto, será de onde é que saiu esse dinheiro? Você que é dizimista, né? Deve ter uma ideia aí. Mas não vamos fazer muito comentário não, vamos seguir para frente. Esse aqui é as mulheres ocupando um cargo pastoral. O irmão adventista me dizer, não, mas a igreja adventista não aprova mulheres no ministério pastoral. Realmente, foi feita uma votação e não foi aprovado. Mas eu não estou aqui focando na questão da igreja adventista aceitar o ministério pastoral. Apenas estou mostrando aqui como um dos sinais da apostasia. Ela não aceitou hoje, mas quem me confirma que não vai aceitar amanhã, depois, daqui a 10 anos, daqui a 5 anos? Isso aqui é só o primeiro passo, irmãos. Então, nós estamos vendo que esse aqui é um sinal da apostasia, né? Mulheres ocupando o cargo pastoral, que não dá base nas escrituras. O voto batismal, né? Outra mudança que eles fizeram. O primeiro voto batismal, a primeira pergunta aqui do voto batismal de 1992 diz assim: crê em Deus, o Pai, em seu Filho Jesus Cristo e no Espírito Santo? Sim, claro que sim. Às vezes os trinitarianos eles não entendem. Primeiramente, que os trinitarianos, a maioria não sabe nem o que é trindade. Para eles acham que Pai, Filho e Espírito Santo é trindade. Não, isso não é trindade. A não ser que você vai definir o que seja. No caso, se você diz que o Pai é uma pessoa, você diz que o Filho é uma pessoa e diz que o Espírito Santo é uma pessoa, aí isso é trindade. Porque eu creio no Pai, eu creio em Deus o Pai, eu creio em seu Filho, Jesus Cristo, e também creio no Espírito Santo. Agora, qual a forma que eu creio no Espírito Santo? Eu creio no Espírito Santo como sendo a presença espiritual tanto do Pai como do Filho, né? E não como um terceiro ser. Não como um terceiro ser. Já a Trindade não, ela crê no Pai, no Filho e no Espírito Santo, mas o Espírito Santo sendo como uma terceira pessoa. Aí é Trindade. Quando você pega o Espírito Santo e faz dela uma terceira pessoa, um terceiro ser, aí você está crendo na Trindade. Agora, quando você diz que crê no Pai, um ser pessoal, crê no Filho, um ser pessoal, e crê no Espírito Santo como sendo a pessoa espiritual do Pai e do Filho, do Pai ou do Filho, aí já é outra coisa. Isso não é Trindade. Por quê? Porque você está crendo em duas pessoas e está crendo no Espírito Santo como sendo uma manifestação espiritual de ambos, né? De um dos dois, ou do Pai ou do Filho. Aí o voto batismal de 2002, né, que foi a época que eu me batizei, mas eu já estive olhando no meu voto batismal, ele ainda está com 1992, não está como de 2002, que diz o seguinte: você crê, como ensina a Escritura, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo se constituem em um só Deus denominado a Trindade? Aqui ele já foi mais específico, né? Para realmente Trindade. Então vemos aqui até o voto batismal eles mudaram de uma forma clara trinitariana. Sinal da apostasia na IASE, batismo à luz de velas. Esse vídeo aí, vocês podem pegar o link aí, né, conferir. Pode conferir na internet que tem esse vídeo aí, né, rolando na internet. Foi um batismo que um pastor fez à luz de velas, igualzinho a cerimônia católica, né, batismo católico. O uso das velas, o uso da cruz e das velas nas igrejas adventistas está se tornando cada vez mais frequente, né? Você pode ver um vídeo aí, você pesquisa aí no YouTube, apostasia na adventista. Você vai ver um vídeo de umas pessoas orando pela distribuição de um livro, e cada uma pessoa com segurando uma vela na mão, né? Fazendo a oração de joelho com a vela na mão. Cada dia mais, a igreja adventista está
aparentemente, como se vê, né, com aparência de igreja romana. Ou seja, ela está mais semelhante à igreja católica do que o que ela era antes. Vemos aqui sinal da apostasia, né, alteração nos hinos do inário. Então já vimos que eles mudaram a crença, mexeram no logomarca, mexeram no voto batismal. Por que não mexer no inário? E o interessante é que todas essas mudanças aconteceram depois de 1980. Até 1995, o inário usado era o Cantai ao Senhor, 301 mais ou menos, onde nenhum deles faz referência à Trindade. Já o inário adventista de hoje é só o que a gente se vê, né? O hino Castelo Forte, você vê aqui, ó, não tem nenhuma referência à Trindade. Já o hino Castelo Forte, que é do mesmo autor, já no Inário Novo, diz o seguinte: a nossa força nada faz, estamos sim perdidos, mas o nosso Deus socorro traz. E somos protegidos. Sabeis quem é Jesus, o que venceu na cruz, o Senhor dos altos céus, e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Sim, aqui já está dizendo que Jesus é o próprio Deus. Aí eu pergunto aos irmãos, qual foi o Deus que morreu na cruz? Se o irmão dizer que foi Jesus, meu amigo, então, cuidado. Cuidado com esse Deus que anda morrendo por aí. Porque o Deus da Bíblia, ele é imortal, ele não morre. Né? E não existe uma única promessa de Deus vir a este mundo para salvar o pecador. A promessa que temos é do Filho de Deus, do seu Filho, vir resgatar o homem. Então, vemos aqui que o inário está dizendo que Jesus, aqui não está dizendo que Jesus é Deus, ele está dizendo que Jesus é o próprio Deus. Então, vemos aí, irmãos, que até nos inários as heresias estão se propagando cada dia mais. E também você pode conferir lá no hino Cantar ao Senhor, o hino Vinde Povo do Senhor, e compara com o Vinde Povo do Senhor do inário adventista de hoje. Você vai ver também ali uma mudança, uma alteração. Né? Não coloquei aqui, mas você pode conferir aí. Capa do inário adventista, né? Essa imagem aqui, irmãos, é lá da Catedral da Sé, da Praça da Sé. Parece que é lá em São Paulo, né? Catedral da Sé. Mandaram essa imagem aqui para mim. E eu comparei aqui com a imagem do inário adventista. Né? Então, se dentro do inário tem hinos em referência ao dogma da Trindade, ao dogma católico, por que não colocar na capa um símbolo católico? Então, vemos aqui esse símbolo, né? Que é da Igreja Católica, que está expressa no inário, no novo inário adventista, não no inário Cantai ao Senhor. Esse inário, novo inário adventista, ele passou a existir depois de 1995, assim como a logomarca também. Ou seja, todas essas mudanças foram depois de 1980, depois que a Trindade foi aprovada como uma das crenças adventistas. Isso não é coincidência, irmãos, é profecia. Símbolos maçônicos e satânicos. Você pensa que símbolo satânico só tem na igreja católica, só tem na igreja fulana, na igreja sicana e não tem na igreja adventista? Vamos abrir os olhos, né? Vamos aqui a campanha do Natal, né? Faz todo ano, a igreja adventista faz campanha de Natal. Então temos aqui 3 carinhas, 3 bonecos aqui, uma pirâmide. E interessante que esses bonecos, ó, ele tem 2 partes. A cara dele é dividida no meio. Uma parte verde, uma parte branca. Só que na parte verde tem um pingo branco e na parte branca tem um pingo verde. E temos aqui o símbolo satânico Yong, né? Não sei nem chamar o nome, mas vocês conhecem aí. E o que ele quer dizer? Que Deus não é 100% mal, não é 100% bom e o diabo também não é 100% mal. É por isso que ele tem um lado preto com uma pontinha branca. O lado preto quer dizer que Deus não, o diabo não é 100% mal, porque tem a pontinha branca ali. Deus não é 100% bom, porque no meio do branco tem uma pontinha preta. Então, esse símbolo satânico significa isso. E essas carinhas representam a mesma coisa, dividido no meio, a mesma quantidade de cores. Né? Temos aqui o triângulo, qualquer um sabe que o triângulo é um símbolo maçônico, né? Temos ali a estrela em cima, também. Então, isso não é coincidência, isso é profecia. E este quadro aqui, ele encontra-se lá no White Stat, né? É chamado em nome inglês White Stat.
mas é lá na Conferência Geral. Esse quadro aqui. Bem no meio nesse quadro tem uma árvore, e bem no meio da árvore tem o olho que tudo vê, né? Ou seja, o olho de Satã, é representado esse símbolo maçônico, esse símbolo satânico, né? Esse símbolo bem aqui, esse quadro, ele está lá na Conferência Geral. E eles sabem que esse símbolo é um símbolo satânico, né? Um símbolo maçônico. Vemos lá, o olho que tudo vê neste quadro. Temos aqui pacto assinado com a Igreja Romana, né? Temos aqui os documentos que provam o envolvimento da Igreja Adventista com o ecumenismo, com a união das igrejas, né? E você que não acredita, está aí o site www.vaticano.va/home, e aí está todo o endereço, né? Só você conferir por você mesmo. E aqui ele fala um texto interessante que diz o seguinte, deixa eu ver aqui. Neste momento, gostaria de mencionar a assinatura no ano 2000, uma assinatura feita também neste templo pela Igreja Católica Romana, pelas igrejas associadas no Conselho Ecumênico Polaco. Viu? As igrejas associadas, vamos ver que igrejas são essas. Da declaração do reconhecimento recíproco, da validez do batismo, a instituição da Comissão para o Diálogo da Conferência Episcopal Polaca e do Conselho Ecumênico Polaco, ao qual pertencem os bispos católicos e os chefes de outras igrejas, a instituição das comissões bilaterais para o diálogo teológico entre católicos, olha só, e ortodoxos, luteranos, membros da Igreja Nacional Polaca, mariavitas e adventistas. Entendeu? Então, nesse conselho ecumênico, está aí os adventistas, né? Está a Igreja Adventista aí. Você pode conferir pelo link do site, né? Você vê aí assinado um pacto com Roma. Ligados, Roma e Igreja Adventista. Ligado entre um tratado ecumênico, né? Sinal da apostasia. Adulteraram as escrituras. Irmão, aqui nem as escrituras não escaparam, né? E o que me deixa mais triste é que essa escritura ela é dada para as crianças, né? As crianças já aprenderem sobre a Trindade, sobre ali o terceiro ser, né? Terceiro Deus, como alguns dizem, né? Lá em Gênesis 1:26 diz o seguinte nas escrituras: E disse Deus, façamos o homem. E disse Deus, façamos o homem. Já na Bíblia, para a criança, né? O mundo maravilhoso da Bíblia para a criança, do nosso amiguinho, diz o seguinte lá: ainda no sexto dia, Jesus disse para Deus o Pai, e para Deus o Espírito Santo: agora nós vamos fazer o homem. Veja só, Jesus disse para Deus o Pai e para Deus o Espírito Santo. Ou seja, era ali Jesus dizendo para um Deus que é Pai e para um Deus que é Espírito Santo. E depois vem dizer para mim que não é três Deus. Eles dizem que Jesus é Deus. Um Deus ele falando para dois. Então vamos aos cálculos, né? Então, se você está dizendo que Jesus disse para o Deus o Pai e Deus o Espírito Santo, e você me vem me dizer que crê em um único Deus desta forma, é meio complicado. Então, até as Escrituras, irmãos, eles adulteraram, né? Mexeram aqui nas Escrituras, justamente para ensinar quem? Para ensinar as crianças. Porque para adulto acreditar nisso daí, meu amigo, é meio complicado. A mensagem da queda de Babilônia deve ser dada hoje a Yazd, né? Mediante essa solene advertência, o povo será despertado. Milhares e milhares nunca ouviram palavra como estas. Com assombro eles ouvem o testemunho de que Babilônia é a igreja, caída por causa de seus erros e pecados e por causa de sua rejeição da verdade que lhe foi enviada desde o céu. Então, irmão, aqui está dizendo que a mensagem da queda de Babilônia deve ser dada hoje à igreja adventista do sétimo dia. Isso daqui é um espanto para você, irmão, como também foi um espanto para mim. Não é à toa que a escritora diz assim, com assombro. Né? Com assombro. Por que com assombro? Se você chegar hoje num adventista do sétimo dia, da instituição, né, da igreja adventista, você perguntar, irmãos,
a Igreja Católica é Babilônia. Qual vai ser a reação dele? Nenhuma. Vai ser normal. Ele vai dizer o quê? Realmente, irmão, você está certo. Agora, se você chega para um adventista e diz que a Igreja Adventista do sétimo dia é Babilônia, meu amigo, você vai ver a reação muito espantosa desse irmão. O lado cristão dele, nessa hora, pula fora. E eu tenho por experiência, irmãos. Eu tenho por experiência. Porque a última vez que eu falei esse assunto para um irmão, eu fui saindo da casa dele, ele foi me chamando de mensageiro de Satanás. Olha só, ele me chamou de mensageiro de Satanás. Vamos ver mais na frente, irmãos. O próximo slide, vamos ver mais na frente, de que seriam taxadas as pessoas que levariam essa mensagem da queda de Babilônia. As pessoas que denunciariam a Igreja Adventista como irmã de Babilônia, como sendo Babilônia. Né? Vamos ver o que seguiria dessas pessoas. Porque o texto aqui, irmão, é muito específico. Você pode ver lá no Grande Conflito, página 607. Mediante essa solene advertência, o povo será despertado. Milhares e milhares nunca ouviram palavra como essa. E eu e você nunca ouvimos palavra como essa, irmão. Com assombro eles ouvem. Com assombro, assombrado. O testemunho de que Babilônia é a igreja. Viu, irmão? Babilônia é a igreja. Que igreja, irmão? A igreja adventista do sétimo dia. Do sétimo dia. Por quê? Não é a igreja católica, porque essa igreja teve caída. Ellen White diz que nos últimos dias essa mensagem da queda de Babilônia, ela não pode ser dada à igreja romana, porque ela não recebeu luz do céu. Qual foi a igreja que recebeu luz direta do céu, irmão? A igreja adventista do sétimo dia. Sétimo dia. Caída por causa de seus erros e pecados. Qual foi o erro, irmão, que ela cometeu? Mudou as doutrinas, mudou a logo da igreja com o símbolo trinitariano, mudou os hinos que não eram trinitarianos, agora são trinitarianos. Né? Está se transformando cada vez mais numa igreja católica, uma igreja romana, usando ali os símbolos romanos, usando velas em seus cultos, usando cruz em seus templos, e cada dia mais você não sabe mais dizer qual o templo é da igreja adventista e qual o templo da igreja romana, a não ser com diferencial, por causa do nome. E essa, até agora, eu não vi ela mudar. O nome ainda é o mesmo, mas as doutrinas não. O símbolo da igreja não. O inário não. E a forma de culto hoje, das cerimônias, estão totalmente diferentes. Então, os adventistas do sétimo dia, quando ouvem essa mensagem que Babilônia é a igreja adventista, para eles é uma sombra. É como se fosse uma facada no coração. É doído, mas é a realidade. E o escrito aqui de Ellen White está claramente dizendo que Babilônia é a igreja. E ela caiu por causa de seus erros e pecados. E ela advertiu no passado que se nós colocarmos em nossas igrejas coisas impuras, coisas imundas, e aceitasse falsas doutrinas, cairíamos sob a condenação de que essa igreja era Babilônia. E ela disse, corremos o risco de se tornar irmã de Babilônia se aceitarmos esses erros. E o que aconteceu, irmãos? Vocês viram aí nas imagens, né? O que está acontecendo hoje. Cada dia mais, a igreja adventista está tornando a igreja romana. E é uma igreja que se torna a igreja romana, está se tornando uma igreja apostatada. Ou seja, Babilônia. E vamos dar continuidade aqui no slide, irmão. Essa mensagem aqui é muito forte. Foi forte para mim e vai ser forte também para você. Porque você ouvir que a sua igreja hoje, aquela igreja escolhida por Deus, é Babilônia, não é fácil, irmão. Mas Deus tem a promessa. E assim como ele teve a promessa para aquela Babilônia lá, pela mãe das meretrizes, de que seu povo estava lá dentro e o seu povo seria chamado, essa promessa ainda não acabou não, irmão. Essa promessa veio para o nosso dia hoje. E Ellen White diz que a mensagem da queda de Babilônia tem que ser dada hoje, não para a igreja romana. Então, para a igreja, irmão, para a igreja pentecostal, para a igreja Assembleia de Deus, para a igreja Testemunho de Jeová? Não, porque essas igrejas não receberam a luz enviada direto do céu, irmão. A igreja que recebeu a luz enviada direto do céu e rejeitou ela hoje foi a igreja adventista do sétimo dia. Então essa mensagem da queda de Babilônia, doa quem doer, ela tem que ser dada à igreja adventista do sétimo dia.
Os ministros de Babilônia tentarão enganar o povo com fábulas. Olha o que vai acontecer. Depois que o povo vê essas profecias, o povo se levantar, denunciando a igreja adventista do sétimo dia como Babilônia, olha o que vai acontecer, irmãos. O que farão esses ministros? Ao ir o povo a seus antigos ensinadores, com ávida pergunta, são estas coisas assim? Os ministros apresentam fábulas, profetizam coisas agradáveis, para acalmar-lhes os temores e silenciar a consciência despertada. Então, irmãos, as pessoas que um dia foram ensinadas por esses ministros, eles vão perguntar, irmãos, pastor, essas coisas estão acontecendo, essas coisas aqui é assim mesmo, está acontecendo isso? Aí ele vem com aquelas fábulas, não, irmão, é porque tal isso, porque aquilo, vem aquelas conversas teológicas bonitas, né, para acalmar os não. Então, eles vão usar da teologia, da filosofia teológica, para acalmar essas pessoas que estão sendo despertadas. Mas será, irmãos, que todas essas pessoas vão cair nessas fábulas? Vão cair nesses erros? Não, irmãos. Porque Deus preserva o seu povo. Quando ele abre a sua mente para você crer na verdade, crer nas profecias, o que está acontecendo hoje, ninguém tira da sua mente. E isso vai acontecer. Agora, muitos que estão calmos, aquelas pessoas que estão acomodadas, aquelas pessoas que vão para e botam a Bíblia debaixo da igreja, vai para a igreja, ouve o que está passando e vai para cá, entram vazias e saem vazias. Essas pessoas serão enganadas pela fábula desses ministros. Serão chamados de mensageiros de Satanás os que denunciaram Babilônia. Os que denunciarem Babilônia. Mas visto que muitos se recusarão a satisfazer com a mera autoridade dos homens, pedindo um caro, assim diz o Senhor. O ministério popular, semelhante aos fariseus da antiguidade, cheio de ira, por ser posto em dúvida a sua autoridade, denunciará a mensagem como sendo de Satanás. E agitará as multidões amantes do pecado para ultrajar e perseguir os que o proclamam. Irmão, tudo isso aqui que está acontecendo, que esse texto está falando, eu já passei por isso. No dia que um pastor veio me dizer, me pregar para mim sobre a doutrina da Trindade, porque até então eu não sabia, eu estava na igreja e não sabia o que era Trindade. Quando o pastor disse, olha, pregou, fez seu sermão sobre a Trindade. Eu disse, pastor, eu não creio nisso daí não, pastor. Porque foi aprendido pelas Escrituras que existe um só Deus, e o seu Filho Jesus Cristo, e que o Espírito Santo é a manifestação do Pai e do Filho. Quando eu estou falando do Espírito Santo, eu posso estar falando da presença do Pai, ou posso estar falando da presença do Filho, como diz os pioneiros. Né? Então, no momento que ele soube ali, que a gente tomou aquela posição ali, de que não cria naquela sua pregação, o que aconteceu? Ele nos excluiu. Foi reunido a igreja ali, mas foi me chamado ali, disse que eu ia ser excluído, só disse assim, irmão fulano não faz mais parte dessa igreja. Pronto. Não tive direito a dizer mais nada. Né? E assim está acontecendo hoje. Muitos irmãos estão sendo expulsos, porque estão pedindo um assim, diz o Senhor. E essas pessoas, no momento que eles descobrem, que os ministros descobrem que você não crê mais nessa doutrina, no dogma da Trindade, você é taxado de mensageiro de Satanás. Você é taxado de endemoniado. Né? E isso aconteceu comigo, aconteceu com muitos irmãos. Quando eles descobrem que você não crê mais no dogma da Trindade, eles dizem para os outros irmãos que não, para não lhe visitar, para não falar com você, porque você é um mensageiro de Satanás. E aquela ira é sobre eles. Por quê? Porque você está indo contra a palavra dele. Você não aceitou o que ele disse, não aceitou o que ele ensinou. Então, eles ficam ali com aquela ira que tinham os fariseus antigamente. E aquelas pessoas amantes do pecado, aquelas pessoas despreocupadas, aquelas pessoas acomodadas, vão acreditar e vão começar a perseguir esses outros irmãos. E eu não preciso nem comentar muito, porque você vê aí, podemos ver que em várias igrejas adventistas do Brasil e do mundo está acontecendo isso aqui hoje. Os fiéis são hoje chamados a sair de Babilônia. Como eu tinha dito ali, né, eu disse mais atrás ali, que Deus ele não ia deixar o seu povo em mão, né, nas mãos assim, vazio, sem lhe dar uma mensagem, sem lhe dizer nada. Então, vemos aqui esse texto. É uma solene declaração que faço à igreja. Que igreja? A igreja adventista do sétimo dia. De que
Nenhum entre os 20 dos nomes que se acham registrados nos livros da igreja está preparado para finalizar a sua história terrestre. Achar-se-ão verdadeiramente sem Deus e sem esperança no mundo como um pecador comum. Processam servir a Deus, mas estão servindo mais ferozosamente a Mamon. Os que pretendem ser cristãos, aqueles que pretendem ser cristãos e querem confessar Cristo, devem sair dentre eles e não tocar em nada imundo, separar-se. Viu, irmão? Essa mensagem aqui é para a igreja adventista do sétimo dia. Aqueles que pretendem ser cristãos, aqueles que pretendem servir a Cristo, que não estão acomodados com o que está acontecendo, essas pessoas, elas vão sair. Por quê? Umas, porque são obrigadas. Outras, porque estão jogando fora, estão excluindo. Né? Obrigadas por quê, irmãos? Porque não dá, irmão. Para você que crê num Deus único, para você que crê, manter a crença em Deus, como cria os pioneiros, manter dentro de uma igreja adventista hoje, não tem como. Não tem como. Não tem como hoje você ir num culto adventista sem ter uma adoração à Trindade. Adoração ali a um Deus composto. Né? E ela continua aqui, ó, quando uma igreja se demonstra ser infiel à palavra do Senhor, seja qual for a sua posição, por mais elevada e sagrada que seja a sua vocação, o Senhor não pode mais cooperar com eles. Outras pessoas são então escolhidas para assumir importante responsabilidade. Então, irmão, quando essa igreja ela se demonstrou infiel à palavra de Deus, quando ela mudou suas crenças, seja qual for a sua posição. Ah, mas a igreja adventista é a igreja menina dos olhos de Deus, ela foi chamada por Deus. Realmente, irmão, a igreja adventista ela nunca vai deixar de ser a menina dos olhos de Deus. Por quê, irmãos? Porque a igreja adventista do sétimo dia, igreja quer dizer um grupo de pessoas. Uma só pessoa, ela não é uma igreja. Quando é que passa a ser uma igreja? Quando ela duas ou três pessoas. Jesus mesmo diz, quando tiver 2 ou 3 em meu nome, ali estarei no seu meio. Porque igreja quer dizer grupo, quer dizer reunião. Você não pode se reunir com você mesmo. Você só pode se reunir quando você tiver uma pessoa do seu lado. Duas ou mais pessoas. Então, igreja é isso. Então, quando você é excluído da instituição adventista, você não deixa de ser um adventista do sétimo dia. Porque enquanto você manter a crença na volta de Jesus e pregar que o sétimo dia é o sábado do Senhor e guardar ali todos os seus mandamentos, você é um adventista do sétimo dia. E você juntando-se a outra pessoa com a mesma crença, vocês passam a ser a igreja adventista do sétimo dia. Isso é a igreja adventista do sétimo dia. É um grupo de pessoas que mantém a mesma fé, que pregam a volta de Jesus e guardam os mandamentos de Deus. Esse é o povo adventista do sétimo dia. Essa é a igreja adventista do sétimo dia. E essas pessoas, diz o texto aqui, outras pessoas são então escolhidas. Como está acontecendo essa apostasia na igreja adventista do sétimo dia, e ela está se tornando, a instituição está se tornando uma irmã de Babilônia, o povo então está sendo chamado, irmão. Está sendo chamado com a responsabilidade de levar essa mensagem. Qual é a mensagem? A queda de Babilônia. Aquela mensagem que diz, caiu a grande Babilônia. Então a mensagem da queda de Babilônia hoje está sendo pronunciada sobre a igreja adventista do sétimo dia. A instituição adventista. A igreja adventista que não crê mais no Deus único, mas agora crê no Deus que é composto por 3 pessoas. Vamos seguir aqui mais em frente no nosso texto. Os fiéis que sairão de Babilônia se unirão aos remanescentes. Olha só, irmãos. Assim como a primeira Babilônia, a mãe de todas as meretrizes, a igreja romana, começou a expulsar os seus membros, a perseguir e a matar, Deus então chamou ali aquelas pessoas e reuniu ela como um remanescente. A igreja cristã, que se tornou igreja romana, então foi chamado ali os fiéis e essa igreja teve os seus remanescentes. E isso não seria diferente nos nossos dias, irmãos. Diz o texto seguinte aqui: vi que Deus tem filhos honestos entre os adventistas nominais e as igrejas caídas. Antes que a praga seja derramada, pastores e povos serão chamados a sair dessas igrejas e alegremente receberão a verdade. Mas a luz brilhará, e todos os honestos deixarão as igrejas caídas e tomarão posição ao lado dos remanescentes. Eu lhe pergunto, irmãos,
Aonde estão os adventistas nominais hoje? Os adventistas nominais são adventistas só de nome. Hoje eles são membros da Igreja Adventista do Sétimo Dia. São membros da instituição. E as igrejas caídas aqui se referem a membros de outras igrejas. Então você pode dizer, não, irmão, Ellen White, quando falava adventistas nominais, ele se referiu aos adventistas do primeiro dia. Só que, irmãos, esse texto aqui se refere antes que as pragas sejam derramadas. Os filhos honestos que vão sair entre os adventistas nominais, eles vão sair agora nos últimos dias que nós estamos vivendo, antes que as pragas caiam. E serão chamados pastores e povo. Às vezes eu ficava pensando, um pastor que tem seu salário ali, que tem seu emprego bom ali, não vai passar a crer na Trindade para perder seu emprego. Mas isso foi pensamento mesmo, porque eu já conheço uns 4 pastores adventistas que foram expulsos, foram expulsos da igreja adventista, da instituição, por causa de não crer mais no dogma da Trindade. Então abandonaram ali, tiveram que abandonar ali sua credencial de pastor por causa da verdade. E aqui esse texto diz claramente que nos últimos dias isso ia acontecer. E essas pessoas vão tomar lugar ao lado dos remanescentes. Ao lado dos remanescentes. Então vemos que aqui, irmãos, se uniria nos últimos dias, formaria um povo pequeno. Porque remanescente quer dizer o resto. E esse resto, irmão, que está falando aqui, ele não vai sair da igreja romana. Ele não vai sair da igreja A, da igreja B somente. Ele vai sair de todas as igrejas, inclusive da igreja adventista do sétimo dia, do meio dos adventistas nominais. Por quê? Porque esses adventistas eles só têm nome. Porque as crenças ele não tem mais. Porque muda-se a crença, muda-se a religião. E Ellen White diz que os princípios fundamentais fazem de nós o que somos, adventistas do sétimo dia. Então, se os adventistas do sétimo dia, as crenças fundamentais não tinha a doutrina da Trindade, e hoje tem, então como eu posso dizer que é adventista do sétimo dia? Que dizer que é a mesma? Não posso dizer que é uma mesma. Por quê? Porque as crenças são diferentes. Então, se as crenças são diferentes, é religião diferente. Então, vemos um povo sendo formado, chamado de os remanescentes. E todos os filhos honestos deixarão as igrejas adventistas e as igrejas caídas, como está acontecendo hoje, e se unirão ao lado dos remanescentes. A igreja de Deus não será uma grande denominação, mas um pequeno povo. Muitos adventistas, irmãos, da instituição, eles têm em mente que nos últimos dias as pessoas haveria uma sacudidura em que o povo vai sair das outras religiões, das outras denominações, e vai entrar na denominação adventista. Eu pedi para um adventista da instituição me mostrar esse texto. Até hoje, irmão, ele não me mostrou esse texto, eu não conheço esse texto. Não conheço um texto de Ellen White dizendo que o povo das outras igrejas entrariam dentro da igreja adventista do sétimo dia. Mas nós vemos lá, pelo contrário, que até da igreja adventista eles vão sair. E diz o seguinte, Deus tem uma igreja. Isso é questionável. Deus tem uma igreja. Não é uma grande catedral. Não é aquele grande templo, aquela grande igreja adventista. E nem uma igreja oficialmente estabelecida. Veja que a igreja adventista hoje, ela é oficialmente estabelecida. Então ele vai estar dizendo aqui que a igreja de Deus não é uma grande catedral, não é uma igreja oficialmente estabelecida, e nem as demais denominações, mas um povo que ama a Deus e guarda os seus mandamentos. Ainda que sejam poucos e humildes, esta é a sua igreja, pois só a presença de um alto e sublime poder constitui uma igreja. Então, irmãos, a igreja de Deus hoje é o povo remanescente. É o restante que está saindo de várias denominações. E esse povo, mesmo que sejam poucos e humildes, é a igreja de Deus. A igreja de Deus não é uma grande catedral, não é um grande templo. Não é uma igreja com CNPJ, que é conhecida no mundo inteiro, com uma grande denominação. Não, isso aí não é a igreja de Deus. A igreja de Deus hoje é os poucos e os humildes que guardam os mandamentos de Deus, que ama a Deus e guarda os seus mandamentos. Porque para a instituição adventista hoje, você só é povo de Deus, você só é adventista do sétimo dia se você estiver com o nome ligado na instituição. Se você não, mesmo que você mantenha todos os princípios, se você não estiver ligado à instituição,
as crenças de hoje, você não é um adventista do sétimo dia. Mas, pelo contrário, nós vemos aqui que os verdadeiros adventistas do sétimo dia são aqueles que mantêm os princípios fundamentais lá desde o começo, né? Os que amam a Deus e guardam seus mandamentos, ainda que seja um pouquinho, mas essa é a sua igreja. Então, irmãos, vemos aí, né, a mensagem da queda de Babilônia, que tem que ser dada hoje e que não pode ser dada à igreja romana. Por quê? Porque ela já está caída há muito tempo. E a igreja que recebeu luz do céu foi a igreja adventista do sétimo dia. E é com assombro, irmão. É com espanto. É com muito, vamos dizer assim, terror. É com muito espanto demais, né? As pessoas hoje, quando você fala que a igreja adventista é Babilônia, elas ficam aterrorizadas. Elas ficam com aquele ódio, com aquela raiva de você e denunciam você como mensageiro de Satanás. Mas isso, irmão, tinha que acontecer como vemos nas profecias. Então, irmão, você que está sendo despertado, não fique calado, porque os acomodados é que vão aceitar as fábulas dos ministros. Então, você está incumbido hoje. Você foi escolhido para dar essa mensagem da queda de Babilônia. E devemos proclamar essa mensagem a todo mundo, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia. Por quê? Porque ela hoje está envolvida com Roma, está trazendo toda imundícia para dentro da igreja. E não tem outra igreja. A igreja de Deus é a igreja adventista do sétimo dia. Mas o povo que será salvo será os remanescentes. Porque a Bíblia diz, ainda que o povo de Israel seja como a areia do mar, porque o povo de Israel é o povo de Deus. Mas ainda que ele seja como a areia do mar, só o remanescente vai ser salvo. Então, irmão, mesmo que os adventistas do sétimo dia, a igreja adventista do sétimo dia, seja milhões, bilhões, mas somente os remanescentes é que vão ser salvos. E a sacudidura está acontecendo, irmãos. Muitos adventistas do sétimo dia da instituição estão pensando que o trigo vai sair, o trigo vai ficar na igreja e o joio vai sair da igreja. Um irmão me disse isso, que o trigo vai ficar na igreja, na Yasna, e o joio vai sair da Yarte. Eu perguntei, irmãos, onde é que está esse texto? Por favor, me mostre esse texto. E até agora ele não apresentou esse texto. Mas eu apresentei um texto para ele, irmãos. Que está lá em Primeiros Escritos, página 118, onde ela diz que um anjo fará uma terrível obra, que é separar o trigo do joio. Então, irmãos, hoje está acontecendo a sacudidura. E o trigo está sendo separado do joio. O joio está ficando, mas o trigo está sendo separado. Separado para ser colhido para os celeiros celestes. E o joio vai ser queimado. Essa separação está acontecendo hoje na sacudidura. Por quê? Porque a igreja caiu na apostasia. E ele mais te diz, com assombro vocês ouvirão que Babilônia é a igreja. Então, irmãos, acesse nosso site aí, adventistasremanescente.com.br, que é a nossa página no Facebook também, que é facebook.com/adventistasremanescente. E também tem o nosso WhatsApp. Tenha uma boa tarde, divulgue aí esse nosso vídeo no WhatsApp, divulgue nas páginas do Facebook e dê um ok aí, né, para divulgar mais nosso vídeo. Não se esqueça, se inscreva no nosso canal que mais estudos virão por aí.